Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde bucal, principalmente para as pessoas depois dos 50 anos de idade. Tem uma série de modificações que vão acontecendo na nossa boca com o avançar da idade. E é importante a gente ter clareza disso para saber como é que a gente cuida melhor, previne doenças. E por isso eu trouxe aqui para conversar com a gente um dentista, odontologista, protesista. Ele é especializado em prótese e vamos esclarecer inclusive uma série de dúvidas em relação a esse tema. É o doutor Tiago Fernandes França. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui comigo, viu? Prazer. Quer dizer que saúde bucal a gente tem que cuidar mais, dar mais importância a essa higiene, a esse cuidado que a gente deve ter com a nossa boca? Ah, sem dúvida. Infelizmente, ainda hoje, a gente tem... as pessoas no avançar da idade vão perdendo dentes ainda. Eu acho que isso tem reduzido muito, mas a população com mais de 50 anos tem uma prevalência de perda de dentes. Isso porque antigamente, Tiago, a gente não tinha essa cultura, né, de prevenção desde o começo e achava-se até normal, né, com a idade a pessoa começar a ficar desdentada. Eu acho que não é só cultura, eu acho que era a odontologia em si não tinha recursos muito diferentes. Isso a gente recebe muito no consultório, às vezes pacientes dizendo, meu pai mandava tirar o meu dente, culpando os pais por uma falta de prevenção, mas não é necessariamente, a gente não tinha recurso. Então, por exemplo, um tratamento de canal, você tinha uma taxa de sucesso de 20%. Então, normalmente, realmente optava-se pela extração. 40 anos atrás, era o que realmente podia se fazer. Mas quer dizer que então nós temos duas fatias aí hoje, né, para lidar. Um público que já é mais velho, né, e que usa muito prótese, e aí eu queria depois passar uma série de dicas, meio que um beabá, né, como é que a gente cuida disso. E o público que ainda não chegou aos 50 e que tem que cuidar exatamente para... Por quê? Idade e saúde bucal é para toda a vida, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a maneira com a qual você cuida da tua saúde bucal vai mudando. E eu acho que para isso é importante a frequência no dentista. Porque a ideia é que a gente dê a ferramenta certa para que você consiga, com a tua idade, com a tua motricidade, mobilidade, com as próteses, obter um resultado de higiene satisfatório. Aliás, antes da gente entrar na questão dos principais problemas que podem ocorrer na nossa boca, quantas vezes, afinal, é o mínimo necessário para de escovação dentária por dia? Na verdade, isso depende da quantidade de vezes que você se alimenta. Então, imaginando o que os nutricionistas dizem como ideal, uma alimentação com frequência de 3, 4 horas, a cada alimentação é necessária a higienização. E fio dental? Também. São todas ferramentas para você ter uma higiene adequada. Então, de fato, o ideal é que toda a higienização tenha o fio dental e a escova. Mas isso na prática a gente acaba meio passando batido, né? Pelo menos a maioria das pessoas falam, puxa, fio dental é um negócio que exige mais tempo e tal. Então, se a gente usar o fio dental bem utilizado uma vez por noite, ajuda, resolve? Não resolve, ajuda. Isso é importante, não resolve. Não resolve. Eu colocaria como mínimo 2 vezes, depois das refeições principais. Com o passar da idade, Tiago, o que quais os principais afecções que prejudicam a nossa boca? A gente tem, com o avançar da idade, uma queda no metabolismo geral. E isso tem um efeito na boca também. Um dos grandes efeitos é a diminuição na salivação. A chamada boca seca. Isso, o nome é xerostomia. Isso é fisiológico até certo ponto, porém isso é agravado por algumas patologias e medicações. Nossa, e em geral, depois dos 50, 60, a gente costuma tomar mais remédios. A medicação principal são os antihipertensivos, que têm uso em larga escala. Então, remédio para pressão alta reduz
o fluxo salivar. E o que acontece, qual o prejuízo que a gente tem com essa salivação menor para os dentes? Uma função importantíssima da saliva é a higiene natural da boca. A saliva lava a boca. Então, você com menos saliva faz com que você tenha, as bactérias fiquem em maior quantidade, se acumulem mais, os resíduos que eventualmente não foram escovados ficam ali por mais tempo e acabam causando um aumento em problema de gengiva e cárie. Uma outra questão interessante com a diminuição da saliva, você também tem uma diminuição na capacidade gustativa, você sente menos sabor. E aí as pessoas tendem a temperar mais os alimentos, seja com sal, seja com açúcar. Então isso você já prejudica, tendo um impacto, abrindo um leque aí de outras patologias, inclusive, né? Então, você imagina um paciente mais idoso que já tenha ou hipertensão ou diabetes, ou os dois, querendo temperar mais um alimento, colocar mais sal e mais açúcar, as duas coisas que prejudicariam. Então, o que é importante é que a gente coloque a odontologia dentro da medicina. Isso é uma parte. E isso, culturalmente, é muito dividido, como se a boca não tivesse conectado. E principalmente após os 50 anos, essa interação é muito importante. Tiago, o que é essa retração de gengiva que muita gente reclama? O que causa isso? A retração da gengiva ela é causada por problemas na própria gengiva, problemas periodontais causados por tipos de bactérias específicas. Então, na boca, a gente tem uma flora bacteriana que é normal, a gente tem bactéria na boca. O que a gente precisa é controlar a quantidade disso. Existem bactérias que causam a cárie e existem bactérias que causam problemas de gengiva. Perdão, por isso que falam que cárie pega? Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante, que eu recebi uma série de dúvidas, né? Falando assim, tem certeza que cárie é contagiosa? Se eu beijar alguém, né? E a pessoa tiver essas bactérias da cárie e tal, pode transmitir? Que na verdade, assim, o adulto, ele já tem as bactérias. É lógico que se você tiver uma troca de fluido com alguém que tem muito mais bactéria, você aumenta a sua quantidade. E o risco, né? Isso é mais importante com criança, porque a criança ela nasce com a boca sem bactéria. Esta bactéria ela é passada normalmente pela mãe, pelo pai. Então, os odontopediatras orientam para não beijar na boca. Não beijar na boca, não dar a mesma colher, porque existem estudos que mostram que quanto mais tempo a criança demorar para ter contato com a bactéria, menor vai ser o índice de cárie dela no futuro. Você falou em relação até à alimentação, né? Então, assim, menor salivação, cáries, problemas de raiz, né? No dente, que diz que ocorre muito depois de uma certa idade. É que aí a gente juntou as coisas que a gente tem dito. Então, várias afecções, pessoa tem né? uma retração de gengiva. Ao ter a retração da gengiva, você expõe um tecido que é menos duro, que chama-se dentina, que é o tecido da raiz do dente. Isso dói? Para a pessoa, ao comer, ao beber? Sim, ela é sensível. Existem recursos para reduzir a sensibilidade, mas é um tecido sensível. E por ser um tecido mais mole, ele é atacado com mais facilidade pela cárie. Então, você junta a retração de gengiva menos salivação, raiz exposta, você tem o que chamam de cárie de colo ou cárie de raiz, realmente com uma prevalência grande em pacientes de terceira idade. Prótese. Tem vários tipos e evoluiu muito. Eu acho que tem o divisor de águas foi o implante. Foi o advento e, na verdade, a evolução. A ideia do implante existe há muito tempo. Só que há 20, 30 anos ela se tornou comercialmente viável e segura. Então, esse eu determino como um ponto que dividiu a prótese. Porque antes a prótese, Tiago, era uma coisa móvel, né? A pessoa tirava à noite, ficava, muitas vezes não bem encaixada, dificultava para a pessoa até se alimentar adequadamente, não é isso? Sim,
e até por conta estatisticamente, os maiores problemas bucais do idoso no Brasil são relacionados à prótese. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade ainda de desdentados. A tendência é que isso diminua nos próximos 20 anos brutalmente, mas hoje, então se você pegar, você tem mais problemas relacionados à prótese do que cárie em idoso. Uau! Porque, via de regra, já perdeu-se uma grande quantidade de dentes. E a gente tem soluções. Então, diante de um caso, a gente tem sempre alguns caminhos possíveis com prótese. Então, se você pega um paciente sem dente nenhum, você tem... E isso ocorre? Sem Esse dente é o dia a dia. superior e inferior, na boca inteira? Na boca inteira. Isso é o dia a dia. Uhum. Você tem a solução convencional, que é o uso da dentadura. A dentadura é essa prótese solta. Total, que ela é simplesmente apoiada, ela não tem aonde se segurar. Então, a gente até diz que ela não tem retenção, ela tem uma estabilidade, ela fica assentada ali, sobre um tecido, que é a gengiva, que não foi feito para receber carga da mastigação. A gengiva tem outras funções, mas não receber a mastigação. E um paciente que usa a dentadura ou a prótese total, mastiga sobre a gengiva. Então pressupõe que o risco dele se alimentar mal também é muito maior, né? Além do desconforto, você tem a eficiência mastigatória, que é a capacidade da pessoa triturar o alimento muito reduzida. A gente calcula que na prótese total, você tenha entre 20% e 30% da eficiência mastigatória de dente natural. Então, naturalmente, ele não consegue triturar os alimentos tão bem quanto quem tem dente. Hoje então, os implantes acabam sendo a alternativa mais eficaz depois de uma certa idade para manter uma saúde oral e tal melhor. Então, a gente consegue ter uma saúde bucal adequada com a prótese total. A gente consegue ter uma boca que funcione, que o paciente se alimente, porém, com limitações. Eu sempre comparo com os pacientes, explicando, comparando com outros tipos de prótese. Então, se a pessoa tem uma prótese na perna, ela vive, ela se locomove, mas ela tem limitações. E as próteses sobre implante, elas geram menos limitações. A higiene, para quem utiliza prótese, seja ela total, parcial, tem que ser muito mais cuidadosa, mais criteriosa? Eu acho que ela é diferente. Eu acho que é importante a gente salientar sempre a importância de manter, porque existe a tendência do paciente não se preocupar com isso. Afinal de contas, ele já perdeu todos os dentes. Na cabeça dele, ele pensa, para que eu vou perder tempo higienizando? Só que você tem uma série de outras doenças, inclusive fúngicas, como candidíase, que é muito associada ao uso de prótese. Uma outra doença que chama-se quelite angular, que é aquela feridinha que fica no canto da boca. Isso também é relacionado a um problema de higiene de prótese total. Então, todas as fases, com todas as próteses, precisa higienizar. A maneira com que você vai higienizar, aí o dentista orienta e te dá as ferramentas. Para a gente ir encerrando, Tiago, e eu queria saber o seguinte, todas as pessoas que utilizam prótese, quantas vezes ela tem que ir, de quanto em quanto tempo ela deveria voltar ao consultório do dentista? Porque tem gente que utiliza uma prótese e acha que nunca mais precisa fazer nada, né? Exatamente, por isso que a gente tem essa alta incidência de doenças relacionadas ao uso da prótese. Então, uma vez por ano é o mínimo. Existem pessoas que precisam de uma frequência maior, principalmente aquelas que têm dificuldade motora, seja por Parkinson ou realmente uma idade mais avançada, precisa de um controle mais intenso, mas uma vez por ano é o mínimo, porque existem inúmeros casos, até de câncer bucal, que começou com uma prótese mal adaptada. E você vai evoluindo para uma hiperplasia e esse tecido pode vir até a um processo maligno. Tiago, eu super te agradeço.
Vamos repetir, né? Porque ficou muitas questões ainda, muito assunto dentro de saúde bucal. Mas super te agradeço pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você. Ô, gente, super obrigada pela companhia. Eu espero vocês na próxima. Beijo. Obrigada.